Todos nós temos ocasiões em que nos sentimos deprimidos, melancólicos, abatidos ou até mesmo imprestáveis. Mas Deus não nos destinou a ficar aleijados pelo fracasso. Você pode derrotá-lo tirando proveito da experiência do profeta Elias, segundo o artigo abaixo, de autoria do escritor Ben Ferguson. Ouça-o com atenção e aplique essas verdades à sua vida. Texto publicado no Jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1991. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Conta uma lenda que certo ancião, carregando um pesado feixe de lenha, prostrou-se à beira da estrada, gemendo e desejando morrer. Para surpresa sua, a morte apareceu e perguntou-lhe o que desejava. Quero pôr este feixe de lenha nas costas e os pés na estrada, disse o homem imediatamente. A estrada da vida está cheia de obstáculos e perigos, sendo um dos maiores a vala da depressão. É fácil as cargas nos fazerem tropeçar e cair nesta vala, de onde muitas vezes, andando de um lado para o outro, tentamos desesperadamente encontrar uma saída. Webster define a pessoa deprimida como alguém empurrado para baixo, melancólico, abatido, triste, com ânimo baixo. Diz também que a depressão psicológica é uma condição emocional caracterizada por desânimo e pelo sentimento de insuficiência. Eis alguns sintomas da depressão: colapso da autoestima, sensação de que ninguém nos ama ou não se interessa por nós, diminuição de interesse pelos outros e intensa absorção no eu. Também o indivíduo sofre de autodepreciação. Parece que nada faço direito. A depressão pode ser física, causada por exaustão orgânica ou por um desequilíbrio do sistema fisiológico. A depressão pode ser causada por desapontamentos e pela incapacidade de viver à altura de nossas próprias expectativas. Pedro sustentava resolutamente que permaneceria fiel ao Senhor, ainda que os demais o negassem. Vendo-se pressionado, Pedro negou o Senhor, e quando o galo cantou, o lembrou de seu fracasso. Saiu e chorou amargamente. Segundo alguns psicólogos, o choro, em alguns casos, é sintoma de depressão, especialmente nos homens. A depressão também pode ser causada pelo êxito. Alguém disse: nada há mais decepcionante do que haver atingido a meta. O êxito não é, pois, um escudo contra a depressão. É, muitas vezes, a porta de entrada para a ansiedade e tristeza. No momento em que nós tornamos bem-sucedido, também nos tornamos vulneráveis. Percy Cox, dama da alta sociedade de São Francisco, desde a tenra infância, conheceu outra coisa. Percy Cox, dama da alta sociedade de São Francisco, desde tenra infância, não conheceu outra coisa senão o sucesso. Não obstante, a depressão rondou-a até o dia em que fugiu da sua melancolia saltando da ponte Golden Gate. A depressão devasta porque mutila a vida do indivíduo e o atrai para seu pequeno mundo de introspecção. A pessoa envolve-se com um manto de autocomiseração e se torna inútil para si própria, para Deus e para a sociedade. A autocomiseração e a melancolia podem, às vezes, tornar-se tão intensa que a pessoa chega ao ponto de considerar a morte como a única saída. Visto que a depressão é desmoralizante, é essencial que saibamos como lidar com ela. Permita-me fazer algumas observações preliminares.
Em primeiro lugar, os remédios caseiros não são eficazes. É inútil assobiar no escuro, sorrir ou ignorá-la na esperança de que ela vá embora. Essas tentativas não funcionam, nem adianta engajar-se na terapia do trabalho. Há ocasiões em que podemos estar tão emocionalmente baixos que não seremos capazes nem de atar os cordões dos sapatos. Em segundo lugar, precisamos evitar a supersimplificação. Tornar-se cristão não solucionará automaticamente os problemas, porque os cristãos também sofrem depressão. Além do mais, se a depressão resultar de um mal físico, será necessário tratamento médico. E se não for problema físico, poderá estar tão profunda que exija cuidados mais amplos. Se, porém, somos cristãos, temos algo a nosso favor. Temos um conhecimento mais profundo de nós mesmos e recebemos o amor imerecido de Deus, nosso Pai Celestial. Ao examinar as Escrituras, descobrimos que Deus nos possibilitou enfrentar a depressão de maneira realista. Talvez o mais importante exemplo de depressão registrado na Bíblia seja a história de Elias. Ele havia sido porta-voz de Deus por mais de 3 anos, exortando fielmente a nação a voltar-se para Deus. Numa dramática batalha com os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias provou de forma conclusiva que era servo de Deus. Deus também confirmou o ministério de Elias, respondendo à oração em que ele pedia o envio de chuva para parar a seca. Mas quando voltava de Jezreel, adiante do carro de Acabe, recebeu de Jezabel uma mensagem violenta. Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. 1 Reis 19:2. Amedrontado, esquecendo-se de tudo quanto Deus lhe havia feito, Elias correu quase 140 quilômetros para o deserto. O capítulo 19 do livro dos Reis, 1 Reis, descreve o abatimento de Elias quando se assentou debaixo de um zimbro no deserto. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Elias está em profunda depressão. Ao examinar a situação de Elias, descobrimos 4 fatores que nos ajudam a derrotar a depressão. Primeiro, retire-se para um descanso. 1 Reis 19, do 5 ao 8. Foi o que Elias fez. Depois de realizar um portentoso trabalho para Deus e correr tantos quilômetros, encontrava-se fisicamente exausto. Estivera tão ocupado com as necessidades espirituais da nação que havia negligenciado as suas próprias. Exausto, caiu no sono debaixo do zimbro e 2 vezes o anjo teve de despertá-lo para comer. Depois de um bom descanso, o alimentado levantou-se com força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. A situação não mudou muito desde os tempos de Elias. Muitos ainda se cansam de fazer o bem. Aquilo que começa como um ministério agradável ou alegre, muitas vezes passa a esforço desgastante. Quando isso acontece, o melhor é sair para um período de repouso em que não haja interrupções. Muitas vezes uma boa noite de sono longe de um problema faz maravilhas para a nossa atitude mental. Segundo, desabafe suas frustrações. 1 Reis 19, 9 e 10. Depois de viajar mais 40 dias, Elias chegou à caverna de Horebe. Ali, o Senhor lhe apareceu e disse: "Que fazes aqui, Elias?" Em realidade, Deus lhe estava dizendo: "Elias, conta-me o que te está aborrecendo." Elias tomou esta oportunidade para descarregar suas frustrações. "Senhor", disse ele, "essa gente não dá valor a nada do que fiz, mesmo depois de quebrada a estiagem. O povo se voltou contra mim.
Na verdade, agora procuram matar-me. Além do mais, sou o único que resta dos teus servos e parece que estou desperdiçando a vida. Já não adianta viver. Melhor seria morrer e acabar de uma vez com tudo isso. No momento de exasperação, Elias despejou a peçonha que lhe envenenava a alma e, sem o perceber, ele nos legou uma fórmula prática. Ponha para fora suas frustrações e conte a Deus o que o está consumindo. Deus está interessado nas coisas que nos aborrecem. Ele compreende nosso problema e, ao invés de condenar-nos, deseja ajudar-nos a vencer nossas debilidades. Você pode contar o seu problema a um amigo que se interesse em ajudá-lo. Diz-se que o psicólogo é alguém a quem se paga para ouvir os problemas dos demais. A maioria das pessoas acha que falar do seu problema ajuda a descobrir que ele não é tão grande quanto pensava. Deus sabia disto e incentivou Elias a desafiar suas frustrações. Terceiro, adquira uma nova consciência da presença pessoal de Deus. 1 Reis 19, 11 e 12. Elias sentiu-se abandonado por Deus e pela nação. Começou a duvidar do poder e da presença pessoal de Deus. Em pé, à entrada da caverna, Elias notou um vento tão forte que fendia os montes e despedaçava as penhas. Porém, o Senhor não estava no vento. A seguir, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois disso, um fogo devastador, mas o Senhor não estava no fogo. Em poucos instantes, Elias tinha visto portentosas demonstrações do poder de Deus, nas quais Deus não estava. Terminadas essas terríveis manifestações, houve calma. Diz a Bíblia, depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave. Depois de tudo acalmado, Elias conscientizou-se de que Deus estava na quietude suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto. Sentiu a presença de Deus. Ele não estava sozinho. Deus não o abandonara. No instante, Elias recebeu uma nova consciência da presença pessoal de Deus e do seu poder. Quando deprimidos, nós também necessitamos de uma nova consciência da presença pessoal e do poder de Deus em nossa vida. Quando os amigos nos rejeitam, é fácil cair nas profundezas da depressão e isolar-nos de Deus no manto da autocomiseração. Desejamos que Deus demonstre seu grande poder para que nos apercebamos de sua presença. Precisamos, ao invés, buscar a presença de Deus em solicitude e silêncio, porque é aí que o Senhor nos encontrará para dar-nos consciência nova de sua presença. Quarto, volte ao trabalho. 1 Reis 19, do 13 ao 16. Elias havia sido instrumento de Deus para começar um poderoso reavivamento em Israel no Monte Carmelo. Porém, ele desistiu e se pôs a lamuriar por haver sido tratado tão mal. De novo, Deus veio a Elias e perguntou-lhe: "Que fazes aqui, Elias?" Mesmo depois do descanso e da nova consciência da presença de Deus, Elias ainda se queixava de ter sido maltratado. A esta altura, Deus lhe diz duas coisas importantes. A primeira é que se levante e volte ao trabalho. Elias, tu foste comissionado para ser profeta. Portanto, sai dessa tua autocomiseração e sê profeta. Vai e unge 3 homens. Um dos 3, Eliseu, será teu sucessor. Enquanto estiveres sentado aqui, continuarás a acalentar tua autocompaixão. O retorno ao serviço era necessário para que ele se esquecesse um pouco de si mesmo. A seguir, Deus lhe diz: não estás sozinho na obra de Deus.
ainda restam 7.000 que permanecem fiéis a mim. Sabendo que não estava sozinho no serviço de Deus e que outros estavam ativamente trabalhando com ele, Elias venceu a depressão e pôs os pés na estrada a fim de fazer o trabalho para o qual Deus o chamara. A semelhança de Elias, uma vez que tenhamos descansado e adquirido consciência da nova presença de Deus, devemos deixar a autocomiseração e voltar ao trabalho. Mãos e mentes ociosas alimentam a depressão, mas a retomada das atividades afasta-nos a mente dos problemas pessoais e nos torna úteis e produtivos de novo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.